Você tinha algum sintoma? Não. De sífilis? Nenhum. Por isso que eu estranhei mais quando ela chegou e falou: você tá com sífilis, você tem que repetir o exame. Só dava aquelas tonteiras assim, aquele sono vinha e eu caí em cima da mesa. Em meio a uma epidemia, os casos de sífilis em adultos, gestantes e bebês tiveram aumento de até 28% em 2016, segundo dados inéditos do Ministério da Saúde. Ao todo, foram detectados 37.436 casos de sífilis em gestantes no último ano, o que representa um aumento de 14,7% em relação a 2015, quando houve 32.561 casos notificados. Já os casos de sífilis congênita, quando a doença é transmitida aos bebês, somaram 20.474 registros, um crescimento de 4,7%. Em termos de incidência, isso indica uma taxa de 6,8 casos a cada 1.000 nascidos vivos, muito acima da meta proposta pela Organização Mundial da Saúde para a eliminação da doença, a qual prevê taxa de detecção igual ou menor a 0,5. Apesar do aumento, análise do Ministério com base em dados dos anos anteriores e em registros preliminares deste ano indicam sinais de uma primeira desaceleração da epidemia que havia se agravado desde 2014 com o desabastecimento da penicilina. É um produto extremamente barato e muitas vezes as empresas elas não querem estar gastando tempo e recurso nesse processo todo. Uma projeção a partir dos dados registrados no primeiro semestre, por exemplo, indica a chance de queda em parte dos casos. Seriam assim: 30.470 casos em gestantes e 17.818 em bebês neste ano. Mesmo diante da trégua, os dados ainda são considerados altos pela equipe técnica. A gente se depara com um bebê pequeno para a idade gestacional e um bebê com microcefalia. Fiz exame antes de eu entrar no trabalho de parto. Aí o médico lá falou da sífilis. E eu acho hoje inadmissível a gente morrer um bebê por sífilis congênita hoje. Entre os desafios está a queda no uso de preservativos, uma vez que a doença é transmitida sexualmente, e o baixo percentual de diagnóstico precoce da doença em gestantes, o que aumenta o risco de transmissão e sequelas ao bebê. Em 2016, apenas 37% das grávidas com sífilis tiveram diagnóstico ainda no primeiro trimestre da gravidez, como é recomendado. O cenário se agrava diante do risco de complicações da doença. A sífilis na gravidez pode causar aborto do feto e malformações ósseas, por exemplo, um cenário que pode ser evitado se houver tratamento correto. Se os bebês não forem tratados antes de um mês de vida, podem sofrer danos como cegueira, surdez e retardo mental. Diante do problema, a pasta lançou uma nova campanha para alertar sobre o diagnóstico precoce e tentar reduzir o número de novos casos da doença em bebês. Quando descobri que estava grávida, várias preocupações vieram na minha cabeça. O que ele vai ser quando crescer? Será que vai nascer com saúde? Por isso, a primeira coisa que fizemos foi o teste de sífilis no pré-natal. Quanto mais cedo a gente descobrir, melhor para tratar. Assim, a gente não só cuida da nossa saúde, mas também impede que a doença seja transmitida para o nosso bebê. Faça o teste de sífilis, proteja o seu futuro e do seu filho. Também anunciou uma nova compra de penicilina para tratamento de gestantes e bebês, o que deve garantir o abastecimento até 2019. Outro desafio é diminuir o número de casos de sífilis em adultos. No último ano, o crescimento foi de 28% em relação a 2015, o que levou a um total de 87.593 casos registrados. Mas, enquanto nos casos em gestantes e bebês a previsão é de redução, em adultos a perspectiva é de que haja aumento nos registros neste ano. São esperados ao menos 94.460 casos, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. Positivo. A sífilis
tem esse nome, né, de doença de mil faces, né, esse nome foi dado por um médico inglês, William Osler. Ela também é conhecida como a grande fingidora, né, porque ela pode ter muitas manifestações diferentes.